Estudo de hoje, namoro cristão. Vamos abrir em 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui nós temos uma exortação muito clara e específica da palavra de Deus a respeito do cônjuge, da pessoa que nós vamos procurar nos envolver em casamento. É aquilo que eu sempre digo. Nós temos duas coisas mais importantes aqui nessa vida. A primeira delas é o acerto de contas nossa com Deus, crendo nele ou não. Tá? Depois que você creu, a segunda coisa mais importante é o casamento. É o futuro casamento. Por quê? Porque no nosso caso, casamento é para sempre. Casou, tem que roer o osso até o final. Tá? Agora, para não ficar roendo o osso, tem que fazer a coisa como a palavra de Deus manda. Tá? E o que a palavra de Deus está mandando aqui de cara? Né? Ela está dizendo em tom imperativo. Ela não está dizendo assim, olha, se der na telha de vocês, vocês não façam isso. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui está dizendo assim, não vos ponhais. Isso é imposição, é imperativo. Em julgo desigual com os incrédulos. O que ele quer dizer julgo desigual? Tá? Agora tem trator, né? Não precisa de burro para puxar o arado. Né? Mas naquela época que não tinha trator, eles usavam às vezes 2 burros ou cavalos numa parelha para puxar o arado e tinha uma pessoa aqui atrás, né, conduzindo. O que é julgo desigual? É quando se colocava um cavalo ou um burro mais baixo do que o outro na mesma parede. Deu para entender? Quem que vai puxar mais o peso? Hã? Não, senhor. O mais baixo. O mais baixo acaba puxando mais o peso. É só se pensar um pouquinho. Então, é o seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Por que você não pode se colocar em julgo desigual com os incrédulos? Porque você vai ser, como crente, o burro mais baixo. Você vai levar todo o peso do casamento nas costas. Por quê? Porque diante de Deus você vai ter que andar na verdade. O burro mais alto, que é o incrédulo, ele não tem compromisso com a verdade. Ele vai mentir. Então você está pensando que a coisa está de um jeito, está de outro. Você vai falar a verdade e ele vai mentir. Você vai ter princípios cristãos no seu coração, de cuidar dele e tal, e ele não vai ter esse tipo de compromisso com você. Geralmente não tem. Ele vai querer, como ele é um incrédulo, o incrédulo geralmente ele pensa em primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, sempre eu. Então ele vai sempre pensar nele, não em você. Então imagine, você vai ter que ter jornada dupla. Cuidar de você, cuidar dele, e ele não vai ter a disposição de cuidar de você. Quem estava no culto ontem? Todos aqui estavam no culto ontem, né? Vocês viram os testemunhos de lá das pessoas que se casaram dentro dos princípios da palavra de Deus. Os maridos estão ali juntos. Né? E é assim que tem que ser. É assim que a palavra de Deus orienta. Deve ser. Para que seja isso na vida de vocês, é necessário que vocês creiam nisso que está sendo colocado aqui. Porque se não crerem, vão arrastar um bonde para o resto da vida. Tá? Então, não tem como se colocar em julgo desigual com os incrédulos.
plantar bobagem. Essa é a grande verdade. Tá? E seguindo, ele fala assim: porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Quer dizer, aqui eu quero dar uma ampliada. Aqui não está dizendo para você não só não casar com o incrédulo, mas está dizendo também para você não ter nenhum tipo de sociedade com o incrédulo. Por quê? É a mesma situação. Num negócio, você vai falar a verdade, ele vai mentir e mente. O incrédulo mente. Em termos de negócio, para ele conseguir o que ele quer, ele fala que aquele produto é uma maravilha e tal. Tanto é assim que eu me lembro direitinho que eu cheguei em São Paulo numa firma lá e eu estava mostrando o mostruário para a dona lá da loja e ela foi separando. E o modelo que eu sabia que tinha vendido em todas as lojas que eu tinha colocado, que já era sucesso, ela pôs de lado. Eu falei, mas por que a senhora pôs esse modelo de lado aqui? Ela falou assim, porque eu não gostei. Eu virei para ela e falei assim, olha, eu como vendedor estou dizendo para a senhora que esse modelo aqui é o que está mais vendendo, está vendendo em todas as lojas. Ela não acreditou em mim. Por quê? Por que ela não acreditou em mim? Porque ela mente. Ela sabe que ela mente. E ela estava pensando que eu estava vendendo um peixe de uma coisa que eu queria empurrar nela. Aí o que eu fiz? Falei para a senhora ver que eu não estou mentindo, que eu estou falando a verdade, eu vou fazer uma coisa para a senhora que eu não faço com ninguém. Eu vou deixar 30 blusas consignadas aqui para a senhora ver. A senhora vê que eu estou falando a verdade. Era de manhã, eu virei as costas e fui embora. À tarde ela estava pedindo 600 peças para mim. Eu poderia deixar passar e ela perderia a oportunidade de ganhar dinheiro com aquela blusa. Então é assim que funciona. O incrédulo, infelizmente, ele não tem temor de Deus no coração. E você se unir ao incrédulo, tem jeito de dar certo? Luz e trevas, aí é que fala assim, pode haver... que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Quer dizer, aquele que é justo e aquele que é iníquo. Tem jeito dos dois darem certo juntos? De jeito nenhum. É a mesma coisa que eu sempre digo, você pega alho e óleo. Isso aqui é um exemplo muito claro. Coloca alho e óleo dentro de um vidro, de uma garrafa, e tenta sacudir, põe até numa centrífuga para ficar lá para ver se mistura. Não mistura. Não tem como misturar. Então é querer fazer mágica. Tem gente aí querendo fazer mágica. Tá? Ou que comunhão da luz com as trevas. Aonde entra a luz, as trevas vão embora. Onde sai a luz, vem as trevas. Tem jeito das duas estar no mesmo tempo, no mesmo lugar? Não tem como. Aqui está dizendo que uma pessoa que tenta fazer isso, ela está tentando fazer mágica. Quer dizer, ir contra a própria lei da física. Contra uma lei que é imutável. Então, a verdade é querer contrariar uma lei que é imutável, que está aí, né, na própria natureza. Aí vai direto no ponto. Fala assim, que harmonia entre Cristo e o maligno? Tem condições de Cristo se harmonizar com o maligno? Ele é um mentiroso de carteirinha. Aqui está a verdade. Como é que aquele que anda na verdade vai se misturar com aquele que anda na mentira? Aquele que é justo vai caminhar com aquele que é injusto. Tem como? Não tem como. Então, o que eu quero dizer, se você creu de fato, de verdade, por mais 35, 38 anos que você tenha, você não vai ficar desesperado e entrar na fase urubu. Entendeu? Tem gente que entra nessa fase... Qualquer coisa que caiu lá, caiu na rede é peixe. Aí vai arrumar para a cabeça. Só carniça. Porque o urubu só vai em cima de carniça. Então, vai arrumar carniça para sua vida.
Bicho. Esse cara sempre vai. Ele vai além. Realmente. E bicho morto fede. E fede, viu? Daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Tá? Imagine. Então, vocês pensem bem. Isto é só de uma pessoa que está no nosso meio, que estiver no nosso meio, que diz que creu. Pensar nesse tipo de coisa, ela já está pecando. Já está pecando. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo, é aquela história. Se você creu, você tem o Espírito Santo no seu coração, e você já chegou aqui com um relacionamento, você sabe se o fulano que está do seu lado creu ou não creu. Porque se você não sabe, você é igual a ele. E se ele não fala a mesma linguagem, você não deve continuar com ele. Jamais. Tá? Não é porque você gosta. Ah, mas eu gosto. Então você está aquele indivíduo incrédulo entre você e Cristo. Ele é ídolo na sua vida. Se você não pode abandonar o namorado, que hoje você gosta, mas você pode não gostar mais, e é assim que funciona. Aí é aquilo que eu falo. Vocês já gostaram de quantas pessoas na vida de vocês até hoje? E aí, parecia que era um fim em si mesmo, não parecia? Só pensava nele 24 horas, aquela enchição, que só Deus para ter misericórdia, né? E aí parece que o mundo está ligado naquela pessoa. Aí daqui a pouco a coisa não dá certo, você passa aquele tempo de sofrimento, daqui a pouco passa o tempo, aquela pessoa, um pedaço de pau é a mesma coisa na sua frente. E aí tem gente que opta por isso, e fica sem isso, e fica sem Deus na vida. É isso que vocês querem para vocês? Jamais. Porque aqui, nenhum nem outro, é o que acaba acontecendo. Alguém chegou aqui, tá? Esses tempos atrás, não interessa falar nome, tá? Por favor. Então, chegou nesses tempos atrás, tremendamente mal acompanhada. E eu não poderia falar para a pessoa que ela estava mal acompanhada, porque não seria... Ela acabaria não acreditando em mim, porque ela estava apaixonada, né? E eu falei, o único jeito é deixar correr o assunto, para ela ter experiência dela. E ela optou por quê? Por namorada. E saiu junto com o namorado. Então, nem eu sei. Aí o que aconteceu? Eu estava só esperando o tempo passar. Que eu sabia que era um carniça, né? E realmente um carniça literalmente, tá? E no fim o que deu? Eu estou vendo lá no Zap, né? Eu tinha a foto dos dois no Zap. Estavam sempre os dois juntos, ali na foto do Zap. E eu só estava esperando o quê? Que a foto se tornasse um. Eu estava mesmo, eu estava acompanhando. Aí quando eu olhei que eu vi que tinha um só na foto e o outro um só na outra foto, eu falei, é só uma questão de tempo. Tá? É só uma questão de tempo. O que aconteceu? Aconteceu o que eu já estava esperando. Aquela que ficou sozinha no Zap entrou em contato. Tá? Aquela que estava mal acompanhada. E graças a Deus se redimiu. No fim, ficou sem o carniça e ficou batendo de cabeça, porque ela aprendeu alguma coisa, um pouco que ela aprendeu, ela já passou a ter um certo discernimento e já não se adaptou nas outras igrejas que ela estava indo. Não tem como, depois que você sabe a verdade, se adaptar a esse tipo de igreja. Tá? Eu sabia que ia dar no que deu, mas às vezes você tem que deixar a pessoa aprender sozinha. Não tem como você interferir. Porque ali eu estava em desvantagem. Ela não ia crer naquilo que eu ia falar. E eu estaria nem ajudando se eu falasse o que era verdade. Não dá, tem hora que não tem como você falar a verdade. Uhum.
Às vezes você não tem como. Foi justamente para não ia adiantar nada também. Se eu falasse qualquer coisa, ela não iria me ouvir. Na época, não. Então, não ia jogar minha palavra ao vento. Jamais. Tá? Então, às vezes, você tem que deixar a pessoa aprender, ter a sua própria experiência, né? E o outro eu sabia que não tinha esperança mesmo. E, infelizmente, eu tenho dó, mas não tem esperança. Tá? É triste, mas é a realidade. Já tem tentado, falei, não vou deixar porque é um elemento perigoso aqui no nosso meio. Se eu deixar ele vir para cá. Então, entendeu? Vocês têm que entender isso. Para serem batizados, não pode trazer companhia errada para junto. Porque eu vou falar, se você não chegar à conclusão, o Espírito Santo tocar no seu coração, e a pessoa que está do seu lado, ela não está tendo a mesma visão que você está tendo dentro daquilo que você está aprendendo, então tem alguma coisa errada com você. Você está insistindo no erro. E o casamento é coisa séria, que é para sempre. Então, se o casamento é uma coisa séria para sempre, você tem que fazer no Senhor, para que as coisas caminhem. E mesmo assim, mesmo no Senhor, nós ainda temos a nossa carne em nós, ainda às vezes é difícil. Agora imagine sem ser no Senhor. Porque no Senhor, mesmo que as coisas difíceis se manifestem, nós sabemos como resolver aquilo, segundo a palavra de Deus. No caso de alguém que se casar com alguém que não tem a mesma visão, não é nascida de novo, mesmo que você tenha um braço que não serve para porcaria nenhuma, pendurado em você. Literalmente é isso aqui. E você tem que arrastar aquele braço que não te ajuda em nada, mas ele está aqui pendurado em você, só te atrapalhando. Tá? Nós temos que entender o seguinte, quando a Bíblia fala não faça isso, tenha temor de Deus no coração, por mais que você queira fazer, não faça, porque você sabe que você vai quebrar a cara. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro do seu coração, você é santuário. Santuário é santo. Como é que o santo vai se envolver com o ídolo, o profano, que é contrário a Deus? Só de uma pessoa pensar na possibilidade, ela já não entendeu nada. É impensável, tem que ser impensável na nossa cabeça esse tipo de coisa. Tá? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei seu Deus, eles serão meu povo. Olha o que ele fala aqui. Por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tá? Então, eu me lembro do meu irmão, eu sempre me lembro, quando eu estou dando esse estudo aqui, eu me lembro do que aconteceu com meu irmão. Tem um irmão mais velho que eu, e eles, até hoje a gente tem assim um relacionamento maior do que com os outros irmãos. E um dia ele tinha casado com uma moça incrédula, infelizmente casou com uma moça incrédula, na época. E um dia eu estava lá, eu já estava estudando no seminário e vim visitar minha família, e um dia ele chegou para mim e falou assim com veemência: Zé Carlos, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Mas presta mesmo, falou assim. Falei, tudo bem, Zé, pode falar. Olha, a minha esposa é uma boa esposa. Ela cuida muito bem dos meus filhos, cuida muito bem da minha casa, mas presta atenção no que eu vou falar para você. Nunca faço o que eu fiz. Mas até essa altura do campeonato, já fazia um tempo, já não tinha essa visão no meu coração. Graças a Deus fazia muito tempo. Tá? Foi antes de eu ir para o seminário, foi que Deus já tinha falado comigo. Quando
a minha mãe falou que eu acabava o culto, eu ia para casa, minha mãe falou assim, desse jeito você não vai casar, você não sabe. Tinha visão de nada aquele povo, infelizmente. Nada. Então, por que ele falou aquilo para mim? Porque na coisa mais importante na nossa vida, que era o relacionamento com Deus, ela era uma pessoa morta do lado dele. Era ele falando alemão e ela falando português. Nessa coisa que era mais importante, não havia comunhão entre eles. Ele queria ir para a igreja, ela queria passear. E atrapalhava, eu me lembro que atrapalhava muitas vezes ele se dedicar à igreja. Graças a Deus, no caso dele, né, depois de muita oração, graças a Deus ela se converteu. Deus teve misericórdia dele. Mas nem sempre as coisas dão dessa maneira. É a mesma coisa, se você estiver pensando, mas depois se converte. É aquela velha conversa fiada de gente que não entendeu nada. Vou ganhar para Jesus. É a síndrome de Saul. Né? Fiaram a cara, vieram aqueles bois gordos lá, aquelas ovelhas cheias de lã, né? E o que Deus tinha mandado fazer com tudo isso? Matar. Mas não fizeram o que Deus tinha mandado. É o tal do tatu escondido com o rabo de fora, né? Ele trouxe aquela, executei as palavras do Senhor. Aí Samuel vira para ele, mas que mugido de bois é esse nos meus ouvidos e o balido de ovelhas que ouço? Aí ele já acusa quem? O povo, né? E ainda o pior de tudo é que ele fez uma aplicação furada, que nem essa aqui que o Daniel falou, de que ele trouxe aqueles bois, aquelas ovelhas para sacrificar ao Senhor. Deus mandou sacrificar ou mandou matar? Era para sacrificar, quer dizer, a pessoa não faz o que Deus mandou que fizesse e ainda faz uma aplicação espiritual em cima, furada, né? Que nem aquele caso, eu estava dando estudo com uns 40 ou mais jovens sobre esse assunto e eu falei arrazoadamente, dei orientação base bíblica, depois que eu falei que eu suei a camisa, abri para a pergunta, a primeira pergunta que vem, uma moça na frente. Zé Carlos, eu estou namorando um rapaz, mas ele não é crente e eu estou tentando ganhar ele para Jesus. Quer dizer, parecia que tudo que eu tinha falado, porque o interesse dela era maior no rapaz do que o interesse na palavra de Deus, em ouvir a voz de Deus. Aí eu falei o que ela precisava ouvir na frente de todo mundo. Né? Então não tem essa de ganhar para Jesus. Não existe, ela já tinha passado a carroça na frente dos burros 500 quilômetros, depois disse que queria fazer o que Deus queria que ela fizesse. Você não faz o que Deus manda ainda, ou então faz assim. Começa a namorar o incrédulo, ainda tem o absurdo de vir pedir oração para Deus abençoar. Eu não oro. Jamais em tempo algum. E só não oro. Se for da nossa igreja, a coisa ainda vai ser pior. Porque aí a gente vai ter os passinhos com ela até ou ela se arrepender, ou então ela fica com o namorado dela para sempre no inferno. Entendeu? Essa é a grande verdade. Porque aqui, ou vive a palavra, ou está no lugar mais errado do mundo. É o que eu sempre digo. Falei isso ontem à noite. Coloca Deus como primazia em sua vida, não fica correndo atrás do que não deve, sabe? Aqueles olhares lânguidos em hora errada, que nem o incrédulo faz. Aqueles olhares, estou aqui. Entendeu? Aí o outro olha assim, já vou aí. Você não me notou, né? Quer dizer, aqueles lances que não tem nada a ver com o Filho de Deus. Não é assim que funciona mais. Tá? Não é assim que funciona. É o tal do flerte. Tá? E fica jogando cabelo pra lá. Quer dizer... fazendo charminho e
Nada disso daqui para frente, entendam isso, tá? Não é assim que funcionam as coisas. Sabe como é que vai ter que funcionar as coisas para vocês hoje? Deus tem que ser a primazia na vida de vocês. Coloque Deus como primeiro lugar, Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. E segundo o seu querer, Ele vai colocar as nossas necessidades no tempo dele, é o melhor tempo para a nossa vida. E na hora certa, no momento certo, é só você colocar Ele como primeiro na sua vida, não o namorado. Tá? Você tem que colocar Ele como primeiro. Quando você coloca Deus como primeiro, é aquilo que às vezes eu falo para vocês. Eu fiz muita coisa errada por ser um crente mal informado, mal orientado, mal pastoreado, essa é a grande verdade. E também não tinha umas atitudes que deveria ter também. Até que, por eu ter nascido de novo, Deus, usando o Espírito Santo no meu coração, falou, olha, e aí? Como é que fica? Por isso que é bom ser nascido de novo. Tá? Foi quando eu me posicionei, que eu coloquei Deus como primeiro lugar. Eu não precisei ir lá para a pracinha mais atrás de mulher. Bom, eu ia todo... Imagine, gente, que absurdo. Acabava o culto, eu ia lá para a pracinha. É que nem você acabar o culto aqui, você ia para essa praça do capeta que tem aqui em Jacutinga. Isso não existe. Se você tem ido lá, você não entendeu nada. Lá não é um lugar para filho de Deus. Se vocês não sabiam, fico sabendo agora, tá? Lá não é lugar para filho de Deus, lá é para filho do capeta lá. Uma vez eu fui lá comer uma pizza num lugar próximo. Você estava lá. Olha que baixaria que era aquele negócio, aquele ambiente lá. Não. Você estava comigo lá dentro, entendeu? Relaxando. E eu só estava lá dentro e olhando como é que a coisa funcionava lá fora. E aquilo me oprimiu. Só de estar lá. Né? Então, se não oprime você, você está totalmente equivocado em relação às coisas que você diz que tem crido. Tá? Então, o Filho de Deus é de casa para a igreja, de igreja para casa e para o trabalho. E Deus tem que ser a primazia. O que é fé? Fé é firme convicção de fatos que não se veem. Você entrega para Deus. Uma das coisas que a gente é interessante a gente ter nesse mundo, enquanto estivermos aqui, é uma casa. Que é bom não pagar aluguel. É uma excelente coisa não pagar aluguel. Eu já tenho compartilhado isso aqui com vocês. Eu precisei correr atrás de casa? Não precisei. Deus cuidou disso para mim. Isso é um dos itens que Ele cuidou para mim, inclusive a minha esposa. Eu não precisei ir lá para a pracinha para arrumar a esposa. Eu estando lá no centro da vontade de Deus para a minha vida, Deus trouxe a moça que Ele queria para a minha vida. É assim que tem que ser. Não é você vai escolher errado. Deixa Deus escolher para você. Ele tem que ser o primeiro no seu dia a dia. Ele tem que ser o centro da sua vida. E as demais coisas, Ele diz que Ele sabe que nós temos necessidade. E Ele cuida. E se é alguém que sabe cuidar, é Ele. Não tem como não cuidar de alguém que está colocando Ele como centro de sua vida. Porque Ele é fiel e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Tá? E eu não estou dizendo para você procurar pessoas que frequentam igreja. Tá? Mesmo dentro de igreja, às vezes tem árvore ali que está chegando, e principalmente aquele que está chegando, gente, muito cuidado. Senão você vai arrumar. Tá aí a dica, tá? Tá chegando, o cara tá chegando, você nem sabe se ele criou ou não, e você já fica lá, sabe, será que é ele? Ele, os cambal, não para com isso. Entendeu? Se ele está chegando, em primeiro lugar, já não pode ser sua opção. De jeito nenhum. Ou se ela também está chegando, não pode ser sua opção. Né? Então, não é porque está dentro da igreja. É aquilo que eu falo. Eu sempre, quando eu entro nesse assunto, eu lembro de um fato há muitos anos atrás, no meu primeiro ministério lá em Marília. Tá? E eu tinha uma cidade, eu pensava que era tão perto que eu ia de ônibus, né? Depois fui de carro, vi que era longe, era como daqui
daqui em Pouso Alegre. Eu ia toda semana para lá. Era 70 quilômetros lá. E eu ia de ônibus, não prestava atenção. Depois que eu fui de carro, que eu vi que o negócio não era perto. E eu ia toda semana para lá. Então eu fundei uma igreja lá. E tinha uma moça lá chamada Vânia, né? Que ela, na época, namorava, e ela já tinha tido a orientação, que vocês têm tido aqui, e ela namorava um rapaz de uma outra igreja, que era líder nos jovens lá. Só para vocês terem uma ideia. Eu não poderia falar nada, porque aparentemente ele frequentava a igreja lá, né? E um dia ela mesma chegou para mim e falou que queria conversar comigo. Eu falei, pois não. Ela virou e falou assim, olha, o fulano de tal que eu estou namorando, eu falo de coisas espirituais, ele puxa para outro lado. Eu falo de coisa... Ele não está sendo um líder espiritual sobre a minha vida. Eu simplesmente falei o seguinte para ela, você já sabe o que você tem que fazer. Ela foi lá e terminou com ele. Eu estou apaixonada. Não entendeu nada. Tá? Não entendeu nada. E loucura é mulher apaixonada, a Bíblia diz. O homem também. Embora a Bíblia não tenha fala a respeito, fala da mulher. Mas o homem também. Tá? Então, entendam vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou melhor do que ninguém. Tá? Farinha do mesmo saco. Mas é uma questão de saber a quem você está servindo. Eu gostava da Rosali lá dentro do seminário. Lá dentro do seminário não tinha jeito de fugir. Era todo dia, cara a cara, face a face. Não tinha como. Né? E eu orei, eu tenho que falar disso aqui para vocês. Eu orei sinceramente. Falei, Senhor, se a Rosali não for da vontade para a minha vida, eu não a quero. Eu quero aquela que o Senhor tem para mim. É assim que tem que ser. No meu caso, era ela que Deus tinha para a minha vida. Mas poderia não ser, e daí? E daí acabou, morreu o assunto. É uma questão de temor de Deus, eu quero aquele que Deus quer para a minha vida. Ou aquela, né? No caso de vocês, aquele. Então, entenderam como é que tem que funcionar a coisa? Não é porque frequenta a igreja. Vocês têm que discernir, é aquilo que eu vivo falando aqui, um tatu tem que cheirar o outro. Tá? Quando eu disse cheirar o outro, é saber que é tatu mesmo. E às vezes está lá, parece que nem não era, mas não é. Aí você fica insistindo numa coisa que não é. Aí vai, mas eu casei com um crente e só quebrei a cara. Será que casou com um crente mesmo? Aí que está o grande problema, aí que está a grande dificuldade. Muita gente dentro de igreja casa com crente e quebra a cara. Eu sei de um caso aqui que só Deus para ter misericórdia. O cara era de igreja. E não tinha nada de homem. E casou. Depois de tempo de casado, não aguentou o esquema, foi se envolver com outro homem. É isso que vocês querem para a vida de vocês? Deu dó da mulher, tá, coitada, mas vou fazer o quê? Eu já tinha uma certa desconfiança, né? Mas não é aqui da nossa igreja, não, de outros casos aqui, tá? Eu já tinha uma certa desconfiança. E eu ficava muito preocupado com essas desconfianças que eu tinha. Porque o negócio está virando para o meu lado. Né? E o meu genro, muito, muito puro, né, falou assim, não, isso ele manda para todo mundo. Eu falei, não, você vai me desculpar. Mas homem mandar florzinha, coisinha de florzinha para outro homem, o homem não faz isso. Faz, Daniel? Não faz. Não faz. Já, entendeu? E coisinha de florzinha. Não, eu não queria acreditar, mas não tinha como. Né? Foi sem querer assim. Tanto é que ele não me ouviu. Você está entendendo? Não me ouviu. Eu estava sem querendo demais. Rapaz, não entra nos detalhes. Não, é negócio... Eu estava com a pulga atrás da orelha. Ele pôs
Ele morava fora da cidade, pôs aqui a luz para aqui, para casa, para ele vir pegar as coisas de luz aqui, água aqui. Depois descobri que não era necessário. Era uma desculpa para vir aqui. É mole ou você quer mais? É isso que você quer para sua vida? Hã? Você tem uma pessoa do seu lado com um olhar no outro no mesmo esquema? Não dá. Pode acontecer. Tá? Dentro do seminário aconteceu. Na minha turma lá tinha 2. Tá? Mas o diabo é terrível. O diabo é terrível. Sabe? Então, entenda uma coisa, aprendam isso, não esqueçam. Quando Deus fala assim, não faça isso, tenha temor de Deus, não faça. Por mais que aparentemente a coisa venha cheia de brilhos e luzes, né? Principalmente é aquela história, olha o que você está fazendo, olha a massa, já viu esse reclame? Quer dizer, olha o rapaz, ele não tem nada a ver, mas olha que rapaz bonito. Vai nessa que você vai ver onde é que você vai parar. Conversa tão bem. Então, não é por aí, gente. Infelizmente, não tinha para se envolver. Agora, pior do que isso é não esperar em Deus. Tá? Bem-aventurado o homem que espera no Senhor. Tá? A sua esperança é o Senhor. Ele tem que esperar no Senhor e não esperar no Senhor, a nossa esperança jamais vai ser frustrada. O contrário é zebra braba e violenta. E aí entra aquela história. Todo mundo se prepara para viver. Dificilmente alguém está se preparando para morrer, não é verdade? Muitas vezes você se prepara para casar. Mas ninguém pensa na possibilidade que Deus quer que você não case. E aí, você está pronto para isso? Ou vai forçar uma amizade e sofrer por resto da vida? Então, nós temos que entender que quando nós entregamos nossa vida para Deus, o que Ele fizer com a nossa vida é o melhor para a nossa vida. É isso que nós temos que entender. Eu nunca fiquei forçando a minha filha. Você não vai casar, que nem pais faz com os filhos, os parentes ficam naquela... Não, vai ficar para titia, você está entendendo? Aí, aquela pressão do capeta, porque isso é capetice de quem está do seu lado, não se sinta pressionado por pessoas que fazem isso com você. Do jeito que o diabo gosta. É o tipo de conselho que só o diabo para influenciar. Tá? A questão é a seguinte, eu não estou sozinho, eu ando com Deus. E outra, a minha vida está escondida com Cristo em Deus. A minha vida é dele e eu vou andar segundo o que ele quer. E segundo o que ele quiser para a minha vida, é aquilo que vai acontecer. Mas tem que ser do jeito dele, como nós estamos vendo aqui. Senão, você vai ter como sogro a Satanás e vai dormir como um defunto na sua cama. Porque quem não creu é morto espiritualmente. Tá? Você tem pior sogro que Satanás. Porque o sogro que é Satanás vai influenciar o filho dele para te gerar uma carniça em cima de você. E é uma carniça mesmo, porque defunto fede. Tá? Defunto fede. Eu sempre quando falo sobre isso, eu lembro da minha mãe. Minha mãe era casada com meu pai incrédulo, ela fez o que não devia, não tinha nenhuma visão a respeito do assunto, né? Não foi orientada na igreja que ela frequentava. E um dia ela sonhou que ela estava dentro de uma fossa, com a cabecinha, só a cabecinha para fora.
E no sonho dela, a agonia dela, enfiar a cabeça na fossa, afogar ela na fossa. E ela, aquele cheiro terrível que ela não aguentava da fossa, e vai, não vai, vai, não vai. E na hora do sonho que ela foi, a agonia foi tão grande que ela acordou. Quando ela acordou, meu pai estava roncando com a boca em cima do nariz dela, com aquele cheiro de bebida, aquele bafo de jiboia misturado com claribóia. Também. Então, era o cheiro que ela estava sentindo lá dentro da fossa. Por isso que eu falo que defunto fede. Tá? O outro caso, por exemplo, eu estava já no seminário, vim visitar meus pais. E a casa já estava meio vazia, porque o pessoal a maior parte já tinha casado, eu estava fora e tinha um irmão meu mais novo, que estava lá com meus pais ainda. E é o que está lá em Pouso Alegre, que eu vivo pedindo oração para ele, que até hoje ele é chegado na birita. Né? E eu cheguei umas 10 horas, fui para a cama, e o quarto lá era grande, a cama aqui nesse canto, a cama no outro canto. Então tinha um espaço entre nós. Né? E eu cheguei, deitei e dormi. Lá pela madrugada, eu acordei e ele tinha chegado depois de mim, eu não vi ele chegar, ele tinha deitado e dormido. Quando eu acordei, aquele quarto estava com um cheiro. Eu não sei como é que eu não fiquei bêbado ali. Entendeu? Não explodia, ali estava problemático o quarto ali. Sabe? Aquele cheiro, ele estava lá no outro canto, eu aqui. E aquele cheiro recendia até a mim ali. Aí eu me lembro direitinho que eu lembrei. Como é que uma filha, considerada filha de Deus, vai estar dormindo na mesma cama com um traste desse? Não tem como. Se eu de longe não estou aguentando, imagina a mim na cama. É isso que você quer para a sua vida? Espero que não. Tá? Ou então cheiro de cigarro misturado com bebida. Como é que pode uma filha de Deus se submeter a isso? Não existe. Ela não é filha de Deus, não pode ser. Se ela veio casada, já depois se converteu depois de casada, eu até entendo. Mas antes, não, inaceitável. Às vezes não é casamento misto, já tudo do mesmo, farinha do mesmo saco mesmo. Porque por fazer isso ela não entendeu nada, entendeu? Não. Tá? Então, presta atenção no que meu irmão falou para mim. Então, preste atenção no que eu estou falando para vocês, tá? Porque a coisa é feia. Eu me lembro, no meu primeiro ano de seminário, eu sabia que eu tinha que prestar serviço para a denominação, para o seminário, para a organização Palavra da Vida. E eu já aproveitei, como tinha um acampamento lá, Palavra da Vida, eu já me dispus a trabalhar nesse acampamento. E eu fui escolhido como conselheiro de quarto. Né? Eu peguei graças a Deus, eu peguei uma coisa que estava dentro da minha área. Outros pegaram negócio de limpeza, essas coisas. Eu, graças a Deus, eu peguei isso. Foi bom, foi uma experiência boa para mim. E os estudos nesse acampamento foi muito sobre esse assunto aqui. E um dia na reunião, porque a gente se reunia com os conselheiros e tinha um chefe dos conselheiros. E o chefe dos conselheiros falou que tinha uma moça lá, na época, com 28 anos, e essa moça simplesmente, ela era noiva, estava para casar com um incrédulo. E ela, ouvindo tudo que ela ouviu, ela pediu oração porque ela ia chegar na cidade dela e ia terminar o namoro, ou o noivado. Quer dizer, o pessoal ia cair de pau em cima dela, lá no mínimo. Né? Mas se ela fez isso, ela se livrou de uma boa. Tá, eu não sei, depois de acabou o acampamento, ela volta para... Não sei se ela fez, mas eu creio que ela saiu bem conscientizada ali. E se ela fez isso,
é aquela pessoa que sabe esperar em Deus. Não é questão de idade, gente. Não aceite pressão de fora. Principalmente incrédulo que gosta de fazer isso. Incrédulo fazer isso eu até entendo, mas quando eu vejo crente fazendo isso, aí eu fico preocupado. Eu pressionei você alguma vez sobre questão de casar? Não estou falando para a Francine. De jeito nenhum. Tá? Não é assim que tem que ser. Os pais, às vezes, são responsáveis de jogar a filha nos braços de um carniça e depois sobra para ele. Para eles também. Tá? Então, não pressione seus filhos. A verdade é que o mundo, quando tudo aquilo que se faz, se fala da parte de Deus, eles incentivam o contrário. Justamente. Então, até no casar, quando eu estava para casar com a Regiane, todo lugar que a gente ia, Quando era é? a mesma piada, era a mesma, É a mesma história. Chegou um momento que a gente até deu uma desanimada, falou assim, mas será que casamento é esse? Porque todo lugar que a gente vai, Só joga. é só esse que fala, né? E a gente viu que pela palavra não é assim. Então, tudo aquilo que é relacionado a casamento, o pessoal olha com um olhar ruim. É filho, o pessoal olha com um olhar ruim também. Mas vai ter filho, mas não sei o que, tudo mais. Então, tudo aquilo que é chamado de bênção pela palavra de Deus, o mundo chama de... E a palavra de Deus fala que os filhos são bênção. Joga tudo aquilo. Mas é porque eles não fizeram de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso que eles são frustrados. É claro. Aí joga em cima do outro que não tem nada a ver. Tá? Então, quando você casa no Senhor, você vai ter suas dificuldades, sim. Agora, quanto mais maduro você for entender a palavra de Deus e crer nessa palavra, menos problemas vocês vão ter. O que acontece quando a pessoa entende e, às vezes, ela não evidencia crer com atitudes, dando vazão ao orgulho, vazão às obras da carne. Aí vai ter mais problema, mais dificuldade, mas se ela realmente creu, ela vai chegar num denominador comum e a coisa vai pegar um rumo, tá? Essa é a grande verdade. Então, resistir à palavra é resistir ao próprio Deus. E resistir a Deus não é uma boa coisa. Nunca foi, nunca será, jamais e eternamente. Por isso que a melhor coisa é se apegar com Deus, é a sua palavra e andar segundo esse padrão. E eu não digo nem pelos outros, eu digo por mim. Tá? Mas eu sou, não, antes de ser pastor, eu sou crente. Eu tive que crer. Porque ser pastor é apenas consequência do dom que Deus me deu. Só isso. Eu estou no mesmo barco que vocês. Tá? Então, nós temos diante de nós o quê? A palavra de Deus. E eu espero que vocês optem sempre e continuamente pela palavra de Deus. E quando o pastor chegar e falar para você, cuidado com esse envolvimento que você está tendo aí, saiba que leve a sério o recado que eu estou dando. Tá? Porque senão você vai arrumar para sua cabeça. O próximo estudo, que é a continuação desse, nós vamos ver namoro realmente do ponto de vista da palavra de Deus. Aqui eu estou trazendo um alerta que não se deve fazer na área. Tá? É o problema mais sério. Agora, no próximo estudo nós vamos mostrar como é que você deve se relacionar no namoro cristão. Tá? É diferente de tudo que você já viu até hoje na sua vida.